Elo Joias, um presente eterno. Há 30 anos com você nos momentos mais marcantes. Aqui você encontra joias em ouro e prata, relógios masculinos e femininos, pulseiras e carteiras MIT em couro legítimo e as lindas canetas Crown. E Pierre Cardin, Elo Joias, Galeria JL Centro e Shopping Piratas, primeiro piso, em Angra dos Reis. Do Ricardo Abreu, vamos conversar muito sobre gestão de empresas, vamos passar também um pouco sobre aquela coisa chata, mas necessária, chamada contabilidade, como gerir, como mexer com essa coisa da matemática, como fechar as contas no azul. Né, Ricardo, bom dia, bem-vindo. Exatamente, Toninho, isso aí, vamos desmistificar essa parte aí de contador chato, né, um pouquinho, falar um pouco de andar junto com o empresário nessa gestão empresarial e levando a galera para a prosperidade. Exatamente. Diríamos que a profissão de contador é um mal necessário, né? Passa pela vida de todo mundo, não só das empresas, né? Agora os não empresários também têm as responsabilidades fiscais, têm que prestar suas contas, entre outras coisas. Mas vamos falar sobre gestão de empresas. Como é que anda aí o empresariado? Como é que essa galera que está tomando conta das empresas? A gente sabe que depois da pandemia muita gente teve a obrigatoriedade de se tornar uma empresa, né? Os CPFs acabaram se tornando CNPJs e por aí vai, né? As coisas precisaram mudar. E muita gente agora a conta está chegando, né? Pô, esqueci de fazer isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia me cadastrar num projeto diferente, a minha contabilidade tá complicado, eu tô pagando muito imposto. Como é que anda em pleno 2024/25, né? Essa gestão das empresas no momento. Toninho, o empresário não para de ter que se ressignificar a todo momento. Seja na pandemia, agora o empresário vai enfrentar aí uma reforma tributária que vai impactar totalmente a vida dele. Se ele não tiver essa maturidade administrativa, gerencial interna, cara, posso te falar? Não é contador, não é advogado que vai salvar mágico, o cara, não, meu irmão. Não é, o cara tem que buscar esses conhecimentos de gestão, de evoluir a sua empresa internamente para assumir, para ter, sim, parceiros para ele passar essa maré. Igual ele passou a pandemia, muitos surfaram a pandemia por estar bem aconselhados, a reforma tributária, Toninho, vai ser avassaladora também. É como diz o famoso ditado, né? Um dia a conta chega, né? E para muitos está chegando agora, para os novos empresários, futuros empresários. O que o Ricardo Abreu diria para ele? Qual é o primeiro profissional que ele tem que procurar para entender como é que está essa mudança, né? Você falou de reforma tributária, você falou de pandemia, você falou de um novo momento, né? Quem é o empresário que está querendo começar 2025 de uma forma diferente? Qual é o profissional que ele deve procurar? Ele tem que procurar um profissional que traga conhecimento prático, que traga praticidade para ele dentro da empresa. Muitos profissionais se formam na faculdade, aprendem a ser advogado, contador, aprende a ser médico, aprende a ser várias profissões, mas empresário ninguém aprende, faculdade nenhuma ensina. Então, primeiramente, o empresário, seja aquele empreendedor que está começando ou aquele que está no caminho, né, do seu desenvolvimento empresarial, já na jornada empresarial, ele tem que buscar conhecimento prático que ele aplique logo na gestão da empresa dele. A contabilidade, ele é obrigado, né, Toninho, a ter um contador. Hoje, você constituiu um CNPJ, se tornou um empresário, né, pelo menos de nome, às vezes não, né, um fato ali, no dia a dia você pode não ser um empresário, mas você é obrigado a se tornar um empresário quando você constitui o CNPJ, você é obrigado a ter um contador. Então, cara, esse empresário, um novo empresário, ele tem que procurar uma contabilidade que esteja junto com ele, que auxilie junto com ele. Por que ter um contador mal necessário? Por que ter um contador só que emite o faturamento dele, não faz uma gestão empresarial, uma gestão financeira muito bem eficaz, que é onde a gente vê que muitos empresários pecam. E esse pecado pode ser capital, né, Ricardo? Porque hoje em dia, você abrir uma empresa, você tem que praticamente jogar em, como dizem no ditado popular, nas 11, né? Você tem que conhecer um pouco de contabilidade, mas tem que ter um profissional responsável para te alertar sobre vencimento de boleto, sobre toda
aquela coisinha que a gente julga chato, né? Mas que é necessário. Você também tem que gerir o pessoal, você tem que gerir o fornecimento, dependendo da sua cadeia de trabalho, e por aí vai, né? Isso aí, Toninho, perfeito. Conclusão perfeita. É o que o empresário precisa saber. Hoje, Toninho, em 5 anos, dado do IBGE, tá? Em 5 anos, 60% das empresas quebram. 40% que sobrevivem, cara, tem esse pensamento logo desde cedo. O que é? O que o empresário precisa se iniciar numa gestão? Cara, ele primeiro precisa saber vender. Nenhuma faculdade te ensina a vender. Ensina? Não. Vendas, ninguém te ensina a vender. Então, vendendo, ele põe o dinheiro para dentro. Botar o dinheiro para dentro é o suficiente? Não é o suficiente. Ele tem que saber fazer a gestão financeira desse dinheiro. Vejo muitos empresários. Só quero vender, vou aumentar faturamento. Pode ser um tiro no pé, muito cuidado. Tem que se preocupar com a margem, com o lucro. Aí entra a gestão tributária, a gestão de impostos. E aí vai. Esse início, se a gente não tiver esse início bem definido, o empresário não tiver isso, ele não vai sobreviver. Aí ele não vai conseguir constituir time, delegar tarefas, funções e pensar estrategicamente. Vai ficar afundado no operacional. A gente está conversando com o Ricardo Abreu sobre gestão de empresas, vamos falar um pouco também sobre contabilidade no nosso papo, lembrando que a gente está ao vivo agora pelo www.rascaweb.com.br, ao vivo no aplicativo da Rasca Web, um aplicativo de rádio que você pode baixar aí na sua loja de downloads e também, claro, nas principais plataformas de rádio online. Você tem a Alexa, pede lá para sua Alexa tocar Rádio Rasca Web e vem participar desse papo. Lembrando que essa conversa também vai ser disponibilizada no canal da Rasca no YouTube. Você deve se inscrever lá para ficar por dentro de tudo. Ricardo, essa estatística que você disse aí segundo o IBGE, 5 anos é a vida média de uma empresa que não é bem gerida. Como é que o empresário que está chegando agora encara essa estatística e o que ele deve fazer para não entrar nela? Busca de conhecimento. Ele tem que ter um mindset muito apropriado para gerir uma empresa. Ele tem que buscar esse conhecimento, Toninho, de ser gestão de empresa, de buscar indicadores. Não basta o cara simplesmente abrir uma empresa e pensar, puxa, eu quero vender isso e vou fazer isso a qualquer custo. Cara, não vai assim, eu quero prestar um serviço e vou fazer o serviço a qualquer custo. Ele tem que entender. A gente vê no nosso dia a dia, Toninho, que empresas que prosperam, que dão certo, é que lá, quando já constituiu a razão social, ou não, depois também ao longo da jornada já constituída, param e pensam no propósito da empresa. Cara, por que eu constituí essa empresa? A razão social tem que se transformar numa razão para a sociedade. Você tem que curar a dor de alguém. Você tem que ter esse público de alguém. E outra, cara, o que você espera da sua empresa para você, para o seu CPF. O empresário que começa hoje, cara, o conselho que eu dou é trabalhe sempre com binômio, cara. Empresário, empresa. Os dois somados que vai fazer você prosperar. Porque senão, Toninho, a paz não vai existir nesse binômio aí e a prosperidade não chega, cara. Bem lembrado. Ricardo, durante a pandemia, muita gente usou a internet meio que como um consultório, né? Uns um consultório psicológico, outros como um consultório profissional, e muita gente se associou a alguns coaches, né? São aquelas pessoas que estão ali fazendo treinamentos para que as pessoas obtenham resultados. Muitos prometem resultados absurdos e rápidos, outros nem tanto, né? Mas a gente sabe que alguns não levam aquela coisa assim tão profissionalmente, né? O que fazer, né, para o empresário mudar um pouco essas coisas, esse tipo de pensamento e partir para uma coisa mais palpável, né? A gente sabe que existem parcerias hoje para o empresário, para o pequeno, para o médio, para o grande empresário. Existem alguns sistemas, né, conhecidos nacionalmente, como o Sebrae, por exemplo, né? Que são empresas que estão ali para dar o suporte e auxílio para esse empresário. O que o Ricardo Abreu diria para essas pessoas que estão assim simplesmente buscando informações num coach, por exemplo? Não que eu esteja satanizando os coaches, não, tá longe disso. Mas, ô Toninho, é impressionante, cara. Além do empresário ter que driblar várias coisas, esse desafiador empresário, ele ainda tem que lidar com esses coaches, né, cara? Eu vejo muito coach vendendo na internet. O empresário tem que ser estratégico, tem que fugir do operacional.
Eu falo, gente, como assim você vai fazer isso para um cara que está começando a empresa dele, um pequeno, um médio? Vai quebrar o cara vai querer largar o operacional, vai largar tudo para ser estratégico, vai cair, o barco vai afundar, não tem jeito. Então, além de tudo, tem os coaches para a gente, né, driblar e buscar o conhecimento. Cara, eu traduzo muito o que eu aplico para mim e dá certo, tá? Em toda razão do meu existir, da minha vida, a gente tem que seguir os conhecimentos práticos, cara. Não adianta nada. A gente tem a internet aí bombando de informações, né, da pandemia para cá, como muito bem você colocou, traz muita informação pra gente. Só que aí a gente fica com uma obesidade mental que não põe nada em prática. Então, porque é isso que você acaba Você vai acontecendo. absorvendo informação e não consegue trazer aquela informação para o seu dia a dia, né? Nada disso. Então, os conselhos são conselhos, aprendam conselhos simples e práticos, que você consiga aplicar de imediato. Não adianta procurar coach, né? Conhecimentos, não coach, né? Vamos falar de conhecimento. Conhecimentos milagrosos que vai te prometer mundos e fundos. Lucro rápido. Que você não vai conseguir colocar em prática no seu dia a dia. Cada caso é específico, cara. A gente é um só. A nossa identidade, né? Eu pauto minha vida nos princípios divinos. Então a gente é um único, velho. Então cada um tem que ser analisado de uma forma individualizada, separada. A sua empresa é a extensão da sua vida. Exatamente. O que você diria sobre essas bandeiras importantes que a gente tem como auxílio para o empresário? SESC, SEBRAE, entre outras coisas. Muito bom, Toninho, muito bom. O empresário tem que conhecer, tem que ir lá, no mínimo fazer uma consulta para entender como é que funciona. Ele tem que procurar profissionais capacitados para isso. Hoje tem muita gente né, trazendo esse tipo de informação na internet. O SEBRAE já está consolidado, né, cara? Ele tem muita coisa muito prático e aplicável ali, desde um plano de negócios. Já utilizei, né? Quando eu estava começando a estudar plano de negócio do SEBRAE. Estatísticas eu busco no SEBRAE para ajudar o meu cliente e o meu empresário, o empresário que está junto comigo, que está andando junto comigo. Então, o SEBRAE é uma ótima oportunidade do empresário buscar conhecimento inicial, porque ali sim, ali é prático, você vai conseguir aplicar. Ricardo, você fundou a sua empresa em 2010. Na verdade, eu trabalho numa empresa contábil, né? Uhum. Sou advogado. A empresa contábil existe há mais de 40 anos. 40 anos. É a Edivaldo Contabilidade. Uhum. Lá hoje eu sou conselheiro e gestor, tá, da empresa. Ela tem o presidente, que é o próprio Edivaldo, né? Que é o contador. Tem a CEO, que é a Priscila, minha esposa. E lá a gente toca lá. Há 40 anos o Edivaldo fundou. E desde 2010 eu estou junto com ele nessa gestão e conselheiro aí. Exatamente. Gestão e conselheiro é uma responsabilidade muito grande, né? Para você participar de uma empresa, de um conglomerado, seja ele pequeno, médio, grande, gigante, né? E você está associado a algumas empresas que são verdadeiros impérios constituídos, né? Sim, sim. A gente tem a sensação de que quando uma empresa está totalmente constituída no mercado, ela vai navegar sozinha. E não é verdadeiramente assim, né? Um passo errado pode botar a empresa a pique, como diriam os navegadores, né? Não, com certeza. E como é que é fazer essa gestão partilhada, né? Você dá conselhos, você fala, olha, nesse caso você tem que aprender a dividir essas coisas, essas rotinas de trabalho, dividir as funções, entre outras coisas. Como é que é dar conselho para um cara que já está estabelecido no mercado? Deve ser muito louco isso. Mas é muito apaixonante, tá? Porque a gente faz um diagnóstico desse cara estabelecido e vê que ele não está preparado, Toninho. Porque ele não aprendeu a ser empresário, tá? Se a gente pegar, assim, as grandes empresas, certamente essas tendem, nem todas, tendem a estar mais preparadas. Mas a maioria avassaladora, do médio ali, do pequeno, cara, não aprendeu a ser empresário. Então a gente passa um diagnóstico simples para esse cara e já vê os principais defeitos dele. E é apaixonante ajudar esse cara. É apaixonante ajudar ele, tá? Tratando-se de cliente, você pega a dor dele e sara ali. É vendas, é gestão financeira, é tributo, a sua tributação está equivocada, já vai na área mais específica da contabilidade, entendeu? Sua gestão de impostos, sua emissão de notas, compra daqui, vende dali. O pessoal chega muito perdido para a gente. Então, quando a gente consegue já dar um direcionamento tratando da raiz do problema, essa empresa em caminho, que já está caminhando, a gente consegue sim ajudar eles. Internamente,
como você falou, na gestão e no conselho, ali eu trabalho na gestão da empresa, né? A gente passou de um escritório contábil para uma empresa contábil. Hoje nós não somos mais apenas um escritório, a gente é uma empresa, se dedica muito no time, tá? Muito na gestão, trabalha com indicadores para tomada de decisão, ter contabilidade em dia. E além de conselheiro, pensando no futuro, né? 2025 sempre está aí, a empresa que não está crescendo, ela está morrendo também. Isso a gente aplica e ensina nossos clientes. Bem definido, né? Bela definição. Uma empresa que não está crescendo está morrendo. Ricardo, a gente, por outro lado, houve algumas histórias de cases de sucesso, né? Quem é que nunca ouviu falar, mas a Coca-Cola só deu lucro depois de X anos. Mas a Volkswagen, ela era uma era uma empresa de fundo de quintal. O que você diria para uma pessoa que está querendo montar uma empresa e que acha que tem aquela famosa nuvenzinha negra sobre a sua cabeça? Tudo que eu faço não dá certo, né? Eu preciso mudar o astral da minha empresa, eu preciso, ou então mudar os meus ares. Eu hoje trabalho com panificação, mas o meu feeling é trabalhar no rádio, por exemplo. O que você diria para essa pessoa? Primeiro, um microempreendedor que está pensando em sair da informalidade e navegar em novos mares. Um conselho que foi fundamental para mim depois, né, de já estabelecido, de trabalhando, de ser empresário, de atender empresários, cara, tem 3 palavrinhas certas que é um acrônimo, PHD. Pode pegar isso aí, pessoal, paixão, habilidade e demanda. Se o empresário, o empreendedor, não juntar esses 3, não adianta que ele não vá para frente. Não adianta só ele ter paixão se ele não tiver habilidade nem demanda de consumo. Não adianta ele só ter demanda de consumo, ter uma receita ali, se ele não tiver habilidade e nem paixão. Então, quando ele junta os 3, é sinônimo de sucesso. Isso tudo pautado, né, nos princípios divinos ali, meu irmão, pode ir. Tá princípios divinos é importante ter muito também, né? É a base de muita coisa na nossa vida. Vamos falar da coisa da contabilidade agora, Ricardo? Bora. É uma coisa que para muitos assusta, né? Mexer com a contabilidade. Mas o profissional contábil é aquele cara que pode dar a sua estabilidade, né? Não só financeira, mas a tua estabilidade psicológica também, né? Porque quem nunca esqueceu aquele boleto a pagar? Quem nunca... Às vezes até sabe que o boleto tá ali, venceu, mas está sem grana. E às vezes o contador é a pessoa que pode ajudar, né? Aquela história de você tem que investir tanto do teu faturamento, você tem que guardar tanto do seu faturamento. É esse profissional que vai dar esses caminhos, né, Ricardo? Exatamente. É o contador, né, o Toninho, que não é simplesmente aquele darfeiro que eu te falei que infelizmente só tá ali na hora de pegar aquela coisa, né? Denigra a ciência contábil. A ciência contábil é isso aí que você falou, é muito mais, é estar junto do empresário, é ser consultivo. Você deu exemplos aí justamente de gestão financeira, que no meu entender é o segundo pilar que precisa o empresário saber. Primeiro a venda, ele põe o dinheiro para dentro, depois faz a gestão financeira. Ele tem que ter uma margem, ele tem que pensar numa provisão, numa projeção de lucro, ele tem que guardar, tem que ter um fluxo de caixa para ele sobreviver, cara. Se ele não tiver isso, ele esperar isso do contador, o contador não oferecer para ele para isso, ser aquele só darfeiro, cara, não tem jeito. E a contabilidade está aí para ajudar. E o empresário, Toninho, a reforma tributária já é realidade, ela já está na Constituição Federal. Então, ela está sendo regulamentada agora, tá bom? A gente vai passar por vários cases aí, vários períodos de regulamentação, tá? E de aplicabilidade. Então, o empresário vai precisar muito do auxílio do seu contador. E o contador tem que estar preparado para auxiliar esse cara. Exatamente. Ô, Ricardo, quando uma pessoa tem que contratar um contador, né? Uma pessoa física, por exemplo, a gente acaba de saber que a lei, por exemplo, do... MEI? Não, do imposto de renda está passando por uma mudança, né? O valor até R$5.000, essa coisa toda. Aí o cara fica se perguntando, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que contratar um contador? Porque às vezes a gente só lembra que existe um contador quando tem que declarar o imposto de renda. Exatamente. Que loucura, né? Que loucura. Assim, Toninho, o empresário, o dono de negócio que não é empresário, que não tem esse mindset empresarial, ele tem que procurar o contador quando ele pensa em abrir um negócio.
um contador que não seja darfeiro, tá? Que não só imita o DARF, ele que tem um conhecimento todo de gestão empresarial para dar para ele todo o suporte. O MEI fala que MEI não precisa de contador. Tem muito MEI quebrando, cara, porque não tem a orientação necessária, cara. A assistência, não tem assistência. Não tem a informação, né? Eles vendem, o governo infelizmente vende algumas facilidades, cara, que não existe. O cara pode ter um funcionário só, ok? Depois que o cara tem um funcionário, ele precisa estar no e-social. Como é que ele vai? O cara não vai conseguir transmitir as obrigações. Então, pensou em abrir um negócio, tem que ter um contador. É assim, como te diz, o MEI hoje não precisa. Hoje, obrigatoriamente, quando você constitui um CNPJ, aí sim você precisa ter um contador, obrigatoriamente. Mas eu penso que, cara, tem que ser antes. O conhecimento que a ciência contábil oferece para o empreendedor tem que ser quando ele pensa em abrir. Só para acrescentar esse assunto, grandes startups que viraram unicórnios, os primeiros investimentos maiores deles foi na ciência contábil, nem vou falar contador, vou falar ciência contábil, na contabilidade consultiva e na advocacia. Esses sim, se pautaram, se fundamentaram para explodir. E como você citou algumas vezes no nosso bate-papo aqui, o darfeiro, né? Aquele cara que só fica emitindo DARF toda hora, o tempo todo, paga aí, paga aí, paga aí, paga aí. Ele não pode ser apenas um emitidor de nota, né? Você tem que ser, entre outras coisas, você precisa ser um contador ou um empresário contábil ou alguém que é parceiro do seu... Claro, do seu negócio. Do seu negócio, né? Exatamente, andar junto, né, também. Andar junto. Mas assim, se a gente refletir para o empresário contábil, né, contador empresário, ele não aprendeu a ser empresário, né? Ele não aprendeu, ele tem realmente o escritório, ele fica sobrecarregado ali, ele fica estressado, motoeira de papel. Então ele ainda não se pensou em digitalizar, ele não se pensou em ser consultivo, não teve tempo, mas ele tem que se ressignificar, cara, né? É uma ciência, né? É uma ciência. Ele tem que fazer valer, aplicar bem a ciência contábil que está nas mãos dele. Ricardo, e como é que o empresário te encontra, né? Para saber um pouco mais de como entender melhor a ciência contábil, como entender melhor essa possibilidade de parceria para o negócio se estabilizar, alavancar, crescer, entre outras coisas, e ser um parceiro da sua empresa. Hoje não tem nada melhor, né, do que o Instagram pra gente aí, tá se divulgando, pra gente se encontrar. Né? É fácil, manda uma mensagem, manda um direct. O meu perfil ali é @abreu.rm, tá? Ricardo Machado de Abreu. Então fica a dica aí, só me procurar lá que a gente direciona, a gente faz o melhor para quem está empreendendo, para quem já é empresário, quer um novo rumo, sabe dos desafios que vai encontrar, se sente uma espécie em extinção, né? O empresário hoje, uma espécie em extinção, e quer fugir disso aí. E quer passar nesse funil, né? Quer ser o 40% lá que sobreviveu. Né? Exatamente. É o que todo mundo espera, né? Porque a gente quer sair dessa estatística louca aí de empresas que fecham, né? Depois de 5 anos de existência. Ricardo, a gente sabe que você citou que o escritório está localizado fora de Angra dos Reis, mas a internet nos aproxima, né? Com certeza, com certeza. Hoje a internet não pôs limites pra gente, né? Hoje a nossa empresa contábil, Toninho, ela está sediada em Barra Mansa, né? A gente está aqui com uma filial em Angra, no físico, mas a gente tem clientes no Sudeste, filiais, algumas fora, né, do Sudeste. Que legal, né? Saber que a empresa tá ramificando, né? Se ramifica. Hoje a gente tem bastante colaborador, a gente ajuda muito indiretamente. São 110 colaboradores, cara, que a gente tem. Mais de 1.000 CNPJs aí na nossa base, que a gente tem um track record aí, né? Tem bastante case de praticidade, de sucesso aí para ajudar muitos empresários. Que legal, bom saber que você está prosperando, né? Dentro da coisa. Bom demais, graças a Deus. Você citou aí, como é que é? O poder divino, né? Exatamente. A graça divina, a graça. Outras coisas. Sempre embaixo da graça dele. Exatamente. São valores que a vida vai nos colocando, né? Aquelas famosas plaquinhas, a gente vai carregando, né? Com o passar dos tempos. Perfeito. Ricardo, foi um prazer conhecê-lo e conversar com você, saber da tua possibilidade, da tua ramificação de sucesso. Que você continue aí trilhando bons caminhos, prosperando e ajudando, né? O pequeno, médio, o empresário que está começando ou continuando suas atividades e querendo sair daquela margem de erro das empresas que infelizmente fecham suas portas.
Perfeito, Toninho. O agradecimento todo é meu, tá? Eu que agradeço muito essa oportunidade. Foi assim, eu fui agraciado 2 vezes pelo Nelsinho, cara, que ele me salvou de uma enroscada ali, que eu tava enroscado. Eu falei assim, pô, tava sem chave e tal. Ele, pô, vou trancar para você. Trancou a nossa escritório ali, nossa empresa. Ele falou assim, pô, você não quer ir lá, cara, fazer? Eu falei, pô, se eu quero, lógico. Fui agraciado 2 vezes, então agradeço muito, Nelsinho, agradeço a Deus, primeiramente, óbvio, ter dado essa oportunidade, ter conhecido vocês, o pessoal da Rasca Web aqui, uma rádio totalmente inovadora que só tende a crescer, só tende a prosperar. E estamos aí também junto para servir a galera de Angra, de Barra Mansa, de toda a região aí, por causa dessa internet aí. Convite está feito, pessoal. A live tá salva aí pra gente no canal da Rasca no YouTube. Procurem o Ricardo Abreu, ele já deu a arroba dele. Não perca a oportunidade. Apenas faça uma consulta. Eu quero só saber como é que funciona. Chama lá no direct do Instagram dele. Conversa. A gente conversa, a gente se entende, né, Ricardo? Opa, vai ser um prazer. Prazer servir, prazer transbordar, prazer ajudar. Esse é o nosso lema de vida aí. Exatamente. Foi um grande prazer conversar com o Ricardo Abreu nessa manhã de quarta-feira aqui no Malha Fina, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Daqui a pouco o Malha Fina continua. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim.